Graça e a paz da parte de Jesus Cristo. Que alegria estar com vocês nesta manhã. Este foi o dia dado pelo Senhor de que nós estivéssemos aqui. Há um tempo que a gente programa, para vir. E esta foi a data, como Israel bem mencionou em Tiago aqui. Deus quem determina, Deus é quem tem os seus decretos e quem governa. A preocupação dos irmãos em me trazer aqui era para que os irmãos me conhecessem, o presbítero lá da igreja, da qual faz parte a congregação. Então eu vim dar um oi aos irmãos, o presbítero Levi, e aproveitar e dar tchau. Presbítero Levi. Estamos de partida pelos decretos do Deus soberano, vai levar a gente lá para Belém do Pará. Talvez dia 15, se Deus nos permitir, estaremos saindo já de mudança definitiva, e já quero expressar a minha alegria de ter conhecido esta igreja, uma igreja verdadeiramente bíblica, e nós vimos nos irmãos a piedade e o amor de Cristo. Isto é bênção do Senhor. Está comigo a minha esposa Índia e os meus filhos Isaac e Dani, também vieram conhecer os irmãos. Queridos, Mateus, no capítulo 6, nós vamos discorrer dos versículos 5 ao versículo 14. Temos o propósito nesta manhã falar sobre oração, e este é um texto bem propício. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 14. Diz assim o texto: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que por seu muito falar serão ouvidos. Quando vos assemelheis, pois a eles, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que os peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito e eterno, nós, diante da tua presença, clamamos a ti as tuas bênçãos, Senhor, sobre o texto desta manhã, que ele possa descer no nosso coração, Senhor, e que os corações aqui presentes estejam prontos como terra fértil, como boa terra, onde possa cair a tua semente, germinar e frutificar. Não me deixe, Senhor, falar aquilo que o texto não quis, ou ocultar alguma coisa que o Senhor queira falar sobre nesta manhã, ao coração dos teus filhos, em Cristo Jesus. Amém. A oração do Pai Nosso é a oração que a gente pode entender como a mais conhecida do mundo, ímpio, crente ou não. Esta oração está nos lábios de todo mundo. Se a gente colocar aqui, está de cor. Se a gente for recitar essa oração,
nós conseguiremos. Eu não vou fazer esse teste com os irmãos, porque eu sei que isso é verdade. E essa oração está em todas as áreas, né? Ela foi levada para todos os lugares. O episódio mais conhecido de alcance desta oração é na morte da princesa Diana, né? No funeral dela, o ano é 1995, eu estava com 5 anos. E naquele funeral foi pedido que todos os presentes, e era muita gente, rezassem, né, orassem juntos esta oração do Pai Nosso, que foi feito com esmero. Todos eles recitaram esta oração, de modo que esta é uma oração muito conhecida. E aqui há um ensinamento de Cristo. Esta oração, ela parte de alguns pontos para limitar ou delinear a oração que fazemos, para nortear o modo como nós devemos orar. É tão tal que no versículo 5 ele começa, os irmãos estão estudando sobre esse sermão de Cristo, o sermão do monte, então já tendem a entender o contexto que se passa isso. E no versículo 5 ele começa a explicar sobre a oração e didaticamente ele utiliza o modo primário do negativo, né? Primeiro ele usa o como não fazer. Ele vai te ensinar a fazer algo. E primeiro de tudo, olha, vou te falar primeiro, não comece assim, não faça deste modo. E é quando ele diz no versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já até receberam a sua recompensa. E neste contexto, o que Jesus está falando não é delimitar um espaço físico, né? Existe um lugar e um modo como orar. E ao primeiro momento, quando você olha esse versículo, você diz: então eu posso orar em pé. E contraditoriamente, nós presbiterianos, sempre quando no culto vamos orar, tomamos uma postura de respeito e nos colocamos em pé, né? E alguém pode entender: então estamos errados, Jesus está falando para não orar em pé. E percebam que o contexto é sobre aparência, né? Esses hipócritas que Jesus está dizendo, que são os religiosos da época, eles queriam realmente serem vistos orando, né? A glória deles era de que todo mundo olhasse: puxa, rapaz, esse homem é um orador nato, né? Vê como ele ora tanto. E ele está sempre procurando as praças mais cheias, né? As esquinas das praças, onde passa muita gente, para que todos vejam que eles oram. E você deve pensar que isso só se aplica àquela época, né? Mas perceba que não está no fato da posição, ou como, né? Mas esses hipócritas estão também nos nossos dias. E embora não tenhamos mais as sinagogas, nós temos as igrejas, as congregações, as praças nós temos, né? Mas o que Cristo está dizendo aqui é de que a oração, ela não é algo para ser exibicionista, né? A oração, ela não é para ser vista pelos homens. O que nós vamos ver também sobre esse texto é de que nós temos a oração congregacional. Nós temos a oração em que entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e aí falamos tudo para Cristo. Nós entramos em comunhão com Ele nesse momento. Mas o que Cristo está dizendo neste versículo 5 é sobre a aparência. É aquela pessoa que gosta de ser conhecida como uma pessoa de oração e quer que todo mundo saiba que ele ora. Em algum momento da minha vida eu fui ao monte, né, de oração. E na época já era meio escandaloso, né? Era você olhar e você se escandalizar com os rituais que pessoas ditas protestantes fazem por não conhecerem, por não saberem o que é a oração. Nós sabemos que
Deus, Ele sabe de todas as coisas, o texto nos mostra aqui, mas tem pessoas que desconhecem o Deus a quem eles oram. E então eles querem determinar algumas coisas, eles querem dar ordem para aquele a quem ele está orando. E nisso tudo, muito nos parece pelo versículo 5 deste capítulo de Mateus, pela aparência, né? Eles querem parecer mais poderosos do que outros, né? Tem orações mais fervorosas, então parece que a oração desta pessoa tem mais poder. E nós podemos também cair neste laço de entender ou pensar de que eu vou procurar o presbítero para que ele ore por mim, porque ele é presbítero, então Deus ouve ele muito mais. E nós vamos ver em Lucas, no capítulo 18, Jesus também citar uma parábola sobre esse ponto de aparência. E ele fala sobre um fariseu que vai ao templo e um publicano que também vai ao templo. O fariseu lá de pé, né, orava com aquela voz audível mesmo, para todo mundo ouvir: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, pecador, eu não sou como ele, muito obrigado por eu não ser como ele. Em contrapartida, o publicano, que nem mesmo ousava olhar ou levantar a cabeça, estava em um estado de humilhação, ele somente conseguia pedir perdão a Deus, né? A petição dele era sobre perdão, e Cristo diz que o publicano vai para casa justificado, e o fariseu não. E é o que Cristo diz aqui: na verdade vos digo que esses que fazem isso, que oram para aparecer, já receberam a sua recompensa. A recompensa que eles buscam não é um reconhecimento, eles não querem ser vistos. Então Cristo disse: eles já receberam a sua recompensa. E não fala sobre a oração dele vai ser ouvida ou não, porque se o que ele está pedindo na oração não importa muito, apenas a aparência, Cristo já disse aqui: eles já receberam a recompensa. Então não é um ponto sobre como se ora, né? Se eu não posso orar deitado, se eu não posso orar sentado, a postura física não é muito importante, mas o nosso coração precisa estar de joelhos sempre. No momento que o meu joelho não pode, fisicamente não pode se dobrar, mas em todo tempo o meu coração, quando for me derramar em oração, esse sim precisa estar de joelhos. Precisa estar na posição como estava esse publicano de Lucas, no capítulo 18. O coração contrito, e disse Davi a este: o Senhor não resistirá. Então Cristo diz assim: tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto te recompensará. Se a recompensa do hipócrita, desse fariseu, já foi dada a ele já recebeu essa recompensa, deste que ora realmente com o intuito de se dobrar diante do Senhor, ele vai fazer esses procedimentos: entrar no quarto, fechar a porta. Ele não precisa dizer a ninguém que vai fazer isso. É interessante que logo mais Jesus também vai falar sobre o jejum, né? E os fariseus gostavam de desconfigurar o rosto, de mostrar que estavam passando fome, né? De que cara piedoso, ele está jejuando, né? Está na cara dele que ele está jejuando, né? E ele está fazendo isso com o propósito, novamente, de aparecer, de mostrar que faz. E é conhecido nosso de que quem realmente quer mostrar que era alguma coisa, na verdade não é nada. Então, nesse ponto, nós vemos que o entrar no quarto é diferente do local da adoração, né? Como em João 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana e ela diz: olha, onde que é o local da adoração? Porque os nossos pais adoram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: vocês adoram o que nem conhecem. E a adoração, né, a salvação vem dos judeus. Então Cristo diz ali que não é um lugar, mas é o modo, é o estado, é o coração.
Porque Deus não está procurando quem está em Jerusalém adorando. Deus não está procurando quem está no monte lá em Samaria. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E eles estão espalhados por todo o mundo. Repito, todos esses pontos físicos que Cristo está falando sobre de pé, sobre entrar no quarto, sobre fechar a porta, tudo isso é sobre você mesmo com Deus. É como você mantém a sua comunhão com Deus em oração. Não é o caso de alguém pedir para você orar na igreja, você não ora na igreja. Mas que é isso? Não, porque tem o mandamento de Jesus, que é para eu entrar no quarto, e aqui não tem quarto, então eu não vou orar aqui. Não posso ser visto orando. Não é esse o caso. E pasmem vocês, houve grupos depois da reforma que adotaram essa prática. Não tinha oração nas reuniões, né, de adoração. E baseado nisso, eles só oravam em casa, cada um. Ninguém ouvia o outro orar. Era essa situação por um entendimento errado desse texto. E é interessante notar que Cristo vem dizendo assim, ó, e quando orares, não seja como os hipócritas. Versículo 6, tu, quando orares, então há um pressuposto aqui de que o cristão, ele vai orar, ele deve orar. Porque Jesus está dizendo assim, olha, se você for orar algum dia, ore assim. Não é, Jesus está dizendo, ó, quando orares, não parece estar aqui no imperativo, né, de Cristo, mostrando que aqueles que o seguem, em algum momento, estarão em oração. Eles vão orar. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz que os cristãos devem orar sem cessar, em todo tempo. E como funcionaria isso? Porque eu não estou todo tempo no meu quarto. Eu não estou todo tempo sozinho, né? Vão ter pessoas. Então tem um outro ponto, é de que a oração, ela não necessariamente vai ser audível, né? Quando eu estiver no meu quarto, eu posso soltar a voz e falar, mas eu posso também balbuciar ou mentalmente fazer oração e ter a certeza de que Deus está ouvindo essa oração. De modo que Paulo diz, ore em todo tempo, ore sem cessar. É quando você está no ônibus e o seu pensamento está em Deus. É quando você está sempre lembrando de algum irmão que está precisando de ser lembrado, da sua oração. O cristão está pressuposto, ele deve orar. E aí perceba o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Já na época, então, parece que tinham católicos, né? Que faziam as rezas nos templos religiosos. Havia aquela oração que nós conhecemos hoje como mantra, né? Ficam ali, rama. Eles dizem, olha, parece que aquele filho que está puxando o pai assim, né? Eu quero, ou sei lá o que está pedindo, o que está orando, achando que por muito pedir, por essa repetição, ele será atendido. Só que se você fez isso uma vez com seu pai, você sabe que você não foi atendido, você levou um tia quieta menino, né? Eles, os gentios, acham, por muito falar, por muito repetir, eles serão atendidos. E veja o versículo 8. Não façam isso. Não vos assemelheis, pois, a eles. Por quê? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que nos peçais. Eu vou ficar pedindo, achando que você é atendido por eu estar nesta repetição. E aí nós percebemos que a nossa oração
ela precisa ser permeada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Nós precisamos saber a quem nós estamos orando, a quem nós estamos pedindo. Quando nós vamos pedir auxílio a alguém, uma ajuda a alguém, né, alguém que a gente confia, um amigo, a gente geralmente sabe mais ou menos em quem ele pode ajudar. E esse amigo pode nos surpreender, porque ele pode conhecer alguém que tenha maior poder de ajuda, né? E trazer um auxílio ainda maior. E com Deus, é extremamente máximo isso, de que nós sabemos e precisamos conhecer que Deus é soberano, que Deus sabe todas as coisas, antes mesmo da gente pedir. E aí alguém pode olhar assim e pensar, se Deus é soberano, Ele tem os seus decretos, Ele já sabe tudo que vai acontecer, para que eu vou orar? Em algum momento a gente pode cair nessa cilada também, de pensar isso. Não preciso orar. Deus, Ele governa pelos seus decretos e está tudo certo. Mas nós vemos que a oração, ela é um meio de graça dado a nós. E o meio de graça não no sentido máximo, né, do termo meio de graça, como nós conhecemos, o batismo, a ceia. Mas é um meio de graça pelo qual o Senhor Deus nos concede de termos comunhão com Ele, de conversarmos com Ele, de abrir o nosso coração a Ele. E perceba que pelo exemplo nós devemos orar. Porque Cristo não está apenas ordenando ou dizendo que nós vamos orar. Ele próprio, nós vimos em muitas situações, Ele orando, Ele se retirar para orar. E Ele é Deus. Se você não lembra, Ele é Deus. Ele, mais do que ninguém, sabe o que vai acontecer. Me chama a atenção o episódio de Lázaro, por exemplo. Alguém chega e diz, mestre, o teu amigo está doente e parece que ele vai morrer. Aí Jesus dá um tempo aqui, daqui a pouco eu vou lá. Ele espera um tempo e depois chega a notícia, a doença levou Lázaro, ele morreu. Aí Jesus levanta, pronto, agora chegou a hora, agora eu vou lá. E ele fala aos discípulos, olha, Lázaro dorme e eu vou acordá-lo do sono. Os discípulos, sem entender isso, se ele está dormindo, então está tranquilo, né? Está tudo bem. Como quem diz assim, se o senhor quiser ficar aí, eu vou lá e acordo ele. Eu posso chamá-lo. E então ele diz com todas as letras, Lázaro morreu e eu vou lá ressuscitá-lo. Então quando Jesus sai de onde está e vai até Betânia, onde Lázaro está sepultado, ele já sai em uma certeza, Lázaro vai ressuscitar, não é? Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, o que ele faz? Ele chora. Mas ele não sabe o que vai acontecer. Então percebam como o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. É um Deus que se importa conosco. Não é um Deus que disse assim, eu vou governar pelos decretos. E aí Ele assina os decretos, Ele deixa tudo, como alguém disse, né? Deu corda no relógio e soltou, e agora Ele está no trono e assiste tudo, sem sentir nada. Ou talvez uma emoção ou outra. E não é esse o caso do nosso Deus. Ele sabendo dos decretos, sabendo de todas as coisas, de tudo o que vai acontecer, diante do túmulo de Lázaro, Ele se compadece dessa situação toda. As irmãs dele chorando, os amigos. Nós temos um Deus que se importa com isso. Nós temos um Deus que é pessoal, é um Deus que está vivendo as nossas lutas, é um Deus que está vivendo e sofrendo conosco as nossas angústias, como sofreu a angústia da família de Lázaro. É o mesmo Deus. E diante do túmulo de Lázaro, Jesus ora, faz uma oração ao Pai. Então, pelo exemplo, nós já vimos, precisamos orar. Isso de porque Deus
tem os seus decretos, porque Deus é soberano, sabe tudo o que vai acontecer, eu não vou orar. Nós vamos orar justamente porque sabemos que é Deus quem tem todo o controle. O que nós devemos fazer é a concordância da nossa oração, é como nós vamos orar. É encarar a nossa oração já sabendo que Deus sabe do que vai acontecer. Por agora, pouco na igreja passamos pela eleição de presbítero e diácono. E o que é nos ordenado durante esse período até a eleição é de que a igreja ore por essa eleição. Eu poderia pensar, não, Deus já sabe quem vai ser eleito, eu não preciso orar. Mas o caso é de que Deus sabe quem vai ser eleito, preciso orar por essa pessoa que será eleito. E então a minha oração é, Senhor, minha oração não é que, Senhor, que fulano seja eleito, porque ele é isso, ele é aquilo. Não é essa a oração. Então perceba que agora eu encaro diferente a forma como eu vou orar. Senhor, tu já tens o nome, já sondaste o coração do teu filho, que ele de fato seja abraçado pela igreja, que a igreja entenda a tua vontade, e a gente ora. A oração traz a comunhão que Cristo buscou sempre com Deus. Em Mateus 26, essa oração Israel também citou, Israel também foi pagando spoiler aqui da texto todo, né? Jesus no Getsemane sofrendo uma grande agonia. E é interessante notar que Cristo ele não está com medo da cruz, porque vai sofrer perfurações. Jesus não está com medo da cruz, porque lá na frente nós vamos ver pessoas indo à cruz também, indo à morte, cantando, felizes. Os mártires, né, na história da igreja. Então, se você olhar esse texto e olhar os mártires, você, poxa, Jesus é meio fraquinho, né? Estava com medo da cruz, e enquanto esses aqui iam cantando para a fogueira, como foi o caso de muitos homens, a agonia que Cristo está sentindo nesse texto é sobre a separação que ele irá sofrer do seu Pai. Nós conhecemos a unidade dessa trindade desde a eternidade, mas por um momento, um relapso temporal, eles vão ser separados. É o momento em que Cristo vai citar o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? É quando o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu, recaem sobre Cristo, e nós vimos que Deus ele não tem comunhão com o pecado, e o pecado estando em Cristo, Deus precisou virar as costas. E é desta agonia que Cristo está passando. Ele terá agora o seu Pai virando as costas para ele. E em meio a esta agonia e aflição, ele está orando: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Traduzindo no português bem claro, que essa cruz não ocorra, que esse sacrifício não aconteça. E eu pergunto aos irmãos: era possível que isso acontecesse? Vamos lembrar de que Deus rege por decretos. Vamos lembrar que Apocalipse menciona que o Cordeiro havia sido imolado antes da fundação do mundo. Vamos lembrar que a primeira promessa em Gênesis 3 é de que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e ali estamos falando sobre Cristo, que nasceu de Maria e ia derrotar Satanás na cruz. E aí eu pergunto aos irmãos: era possível? Tanto não era possível que Jesus completa a oração dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. E é o modo como Cristo vai nos orientar durante a oração do Pai Nosso. É trazendo toda a glória para este Deus soberano. É trazer de que a oração não é sobre nós, como alguém disse que, cantando, né, que a oração ela move a mão de Deus. É como se a nossa oração pegasse a mão de Deus e colocasse Deus para trabalhar. A nossa oração não faz isso. A nossa oração não pode mudar os decretos de Deus.
Então a oração para nós é mais um conhecimento nosso, que nós conheçamos mais a Deus durante a nossa oração. Então a nossa oração de fato precisa estar permeada pelo Deus que é bíblico. Então quando vamos orar, precisamos entender o Deus para o qual nós estamos orando. Ele sabe tudo o que nós precisamos antes que a gente peça. Então não precisa de vãs repetições. E não é o caso de ter uma situação em que o irmão que está enfermo, por exemplo, passamos muito por isso. O irmão está se recuperando ainda de uma situação, mas eu orei já uma vez por ela e eu não posso ficar orando sempre. Não é isso que o texto está dizendo. Eu posso trazer sempre à memória aquele irmão. Olha, a fulana ainda está se recuperando desse acidente. Mas eu não estou na mesma oração repetindo pelo contexto. Então esse versículo já mostra para nós que o que vem a seguir, que é a oração do Pai Nosso propriamente dita, não é de maneira nenhuma para ser usado 10 vezes, 15 vezes, como é pago, né, para alguns irmãos nossos sobre penitência, né? Olha, a sua penitência, o seu castigo é orar 10 vezes, 15 vezes o Pai Nosso. Será uma repetição. Então o Pai Nosso não é para isso. O Pai Nosso não é um castigo, né? Portanto, vós, ele já explicou para a gente como não orar, e agora ele vai mostrar para nós como devemos orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele lembra para nós que somos filhos de Deus. O Pai aqui é interessante porque para esta época é uma blasfêmia aos ouvidos dos fariseus, né, de que Cristo se considerasse o Filho de Deus, o que faria dele Deus, né? Cristo sempre esteve falando sobre a sua paridade com o próprio Deus, e isso causava escândalo. E agora ele traz que nós também chamaremos Deus de Pai. De modo que o apóstolo Paulo nos diz que nós fomos co-herdeiros com Cristo, né? Herdeiros desta promessa, co-participantes com Ele. João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E aí ele conclui dizendo: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Então perceba que aquele provérbio que muita gente usa, né? Ah, eu também sou filho de Deus, é um provérbio errado. Não é. Eles dizem que todo mundo é filho de Deus. Então, assim, olha, eu também sou filho de Deus, nesse sentido de que todo mundo é filho de Deus. E João diz assim: não é não. João diz que todos quanto o recebeu têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Então nem todo mundo é filho de Deus. Mas a esses que são filhos de Deus, ele diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. São coisas que precisamos compreender sobre o nosso Deus. Ele está no céu, é alguém que está acima de nós, é alguém que governa, que vê o todo. Nós, aqui de baixo, nós vemos um plano só, né? Uma visão muito limitada de todas as coisas. Mas o nosso Pai, Ele vê de cima. Então compreendemos a soberania de Deus aqui nesse ponto. O nosso, que é utilizado aqui, nos lembra de que nós não somos filho único.
Não, de que o nosso pai é o meu pai. E não é o caso de que eu não possa, quando sozinho, orar meu pai, né? Chamar ele de meu na intimidade. Mas quando for orar congregacionalmente, eu preciso orar no coletivo, né? Então isso nos lembra de que nós somos muitos. Não sou o único filho desse pai. O que nos traz também a ideia de comunhão sobre a oração uns pelos outros. Ele diz: santificado seja o teu nome. E a ideia aqui é de que eu não consigo tornar Deus menos santo ou mais santo. A ideia aqui diz respeito a nós. Nossa maneira de se portar diante desse Pai precisa ser um modo santo. E esse viver santo que nós traremos faz com que o nome de Deus seja santificado. E a ideia aqui é de que nós tenhamos essa vivência santa. Santificado seja o teu nome. Ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. A percepção aqui é de que nós ansiamos sempre para que o reino de Deus venha por completo, de uma forma que preencha toda a terra. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus no céu e na terra, ela é feita por completo, pelos decretos de Deus. Tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Mas a nossa oração aqui, que Cristo está ensinando, é de que eu concorde com a vontade de Deus ser feita na terra. E não pense que é fácil, porque enquanto está indo tudo bem na nossa vida, a nossa oração é respondida, aí está tudo tranquilo. Mas quando vem umas tribulaçõezinhas assim, 11h30 da noite, você cai no buraco, o carro se entorta todo, aí você manter a tranquilidade e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma coisa difícil. Mas a ideia é de que eu perceba esse Deus soberano que governa pelos decretos, e embora esses decretos por vezes me causem alguns males, alguns danos, algumas coisas que incomodam, eu preciso entender que essa vontade, ela é perfeita. Então, perceba que o meu modo de viver muda também a minha oração. E a minha oração muda o modo como eu encaro a vida. Alguém disse que se você precisa ou quer conhecer a teologia de alguém, veja ele orando. Perceba a sua oração. Porque a nossa oração precisa ser permeada de conhecimentos bíblicos, daquilo que nós conhecemos sobre Deus. Que a vontade dele seja feita na terra, quer dizer, que seja aceita na terra como ela é aceita no céu. Porque a vontade de Deus, ela é feita tanto no céu como na terra. Você querendo ou não, a vontade de Deus é realizada. Então perceba que daqui o ponto de vista é de que nós aceitemos essa vontade de uma maneira soberana. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje diz respeito ao nosso sustento, diz respeito ao cuidado de Deus para as nossas vidas. O pão, que é o alimento mais básico, né? É retratado aqui como o pão diário, o pão de cada dia. Nos faz lembrar do povo no deserto, né? Quando caía o maná, ou vinha o maná, e Deus tinha uma ordem para eles de que eles não juntassem de um dia para o outro, porque no outro dia haveria também este maná. E alguns que, com medo de não ter no outro dia esse pão, eles guardavam para o outro dia, e a validade dele era realmente de 24 horas. No outro dia
aquela massa estava azeda, fedendo, e ninguém conseguia comer, e lá estava no outro dia novamente o maná. Deus colocando para nós de que Ele cuida de nós todos os dias, a cada dia. E não é o caso de que eu vá ao mercado todos os dias, né, para comprar o alimento só do dia, né? Eu não faço isso, mas eu vejo que o cuidado do Senhor a cada dia, a cada momento, nos sustentando, nos trazendo esse alimento que é o mais básico de todos. Ele não está pedindo aqui um churrasco todo dia, né? Ou que Ele esteja comendo fartamente todos os dias, mas o sustento de todos os dias, o necessário para viver todos os dias. Lembrando de que o Senhor sabe, Ele conhece tudo aquilo que nós precisamos antes mesmo da gente pedir. Mas essa comunhão diária também nós teremos com Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Versículo 12, perceba: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós aos nossos devedores. Então aqui nós temos agora uma condição. Nós chegamos diante de Deus e diz: nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E aí a pergunta retórica é do texto mesmo: como seria essa oração para você? Você sairia diante do Senhor como fariseu ou como o publicano? Jesus falou que o publicano saiu perdoado, né? Saiu justificado daquele dia. E se você tivesse que ser perdoado por Deus, assim como você perdoa aqueles que te ofendem, você seria perdoado? Quanto você seria perdoado? Jesus utiliza outras parábolas sobre isso, né? De alguém que devia muito, e aí o seu credor foi lá, o patrão dele perdoou. Esse que devia muito saiu alegre, contente, mas encontrou alguém que devia a ele quase nada. E aí ele fustigou esse camarada, porque: pô, você está me devendo, você tem que me pagar. E esse que acabou de ser perdoado de uma grande dívida, está agora cobrando uma dívida mínima a outro. E a ideia aqui é de que quem conhece, quem está ciente do perdão que recebeu do Senhor, ele é capaz de perdoar o outro. É quando nós olhamos para a nossa miséria, e aí o mal que nós causamos ao nosso Deus com o nosso pecado, e fomos perdoados por isso, nós olhamos agora para aqueles que nos ofendem e precisamos olhar com misericórdia também. Olhar e dizer assim: pô, pecador igual a mim, miserável igual a mim, carece da glória do Senhor. E é uma condição aqui muito forte. Tanto é que no versículo 14 ele volta para explicar isso. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. É uma condição bem explícita. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, muito menos Deus vai perdoar você. É uma reflexão bem séria que nós devemos fazer. O perdão por vezes não é fácil, né? Mas por muitas das vezes a gente vê pessoas pensando assim: não, quando eu sentir que é a hora de pedir perdão, eu vou fazer. Ou de repente, não, quando eu não sinto mágoa nenhuma nem nada, mas está sempre ali remoendo aquela coisa, e
E quando a gente não perdoa, isso acaba afetando a gente, né? De alguma forma. No mundo coach, eles utilizam isso, né? Como que um artifício, né? Para manipulação, pessoas que você deve fazer isso ou aquilo, mas neste ponto a Bíblia está bem clara de que quando nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Então não espere sentir alguma coisa, ou não espere que um coach venha dizer que você precisa fazer isso, que a Bíblia já está com uma ordenança para você fazer. E o pedir perdão é uma atitude que você toma. Não tem nada a ver sobre o que você está sentindo, né? Deus, Ele não esperou que a gente demonstrasse alguma coisa para nos perdoar. Deus não esperou que a gente demonstrasse algum tipo de arrependimento para nos perdoar. Entenda, o que Paulo disse foi que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos alheios a Ele, desconhecidos dEle, de qualquer coisa. Ele nos amou, nos chamou, nos perdoou. Então não espere também reação da pessoa para que você perdoe, né? Não, se ela vier pedir perdão, eu até perdoo. Ou se ela demonstrar mudança ou arrependimento, eu até perdoo. Repito, para nós, Deus foi lá e nos justificou, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou, e se Ele esperasse a reação nossa, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não ia acontecer. Do mesmo modo para nós, se você tem que perdoar, então perdoe, porque a sua oração precisa concordar com esta oração de Cristo. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No versículo 13 ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na interpretação, na raiz, né, desse texto do grego, a ideia dele é de que ele não vá para a tentação, ele não seja nem tentado. A ideia é de que ele seja livrado mesmo de qualquer hora da tentação. E aí Tiago disse que nós vamos ser tentados, né? Mas ele diz que não por Deus. Deus, ele não tenta. Mas Tiago lembra que nós somos tentados à medida daquilo que nós podemos suportar. E a oração de Cristo, de modelo para nós, é que nós estejamos sempre com isso, fugir da tentação. Eu não posso, passei por uma tentação e só eu resisti naquele dia, né? Então é até aqui que eu posso suportar. E aí eu vou até procuro as tentações, porque eu não consigo suportar até aqui. É como amigos meus, né, que sempre usam o texto não vos embriagueis para poder beber. Né? Não vos embriagueis, olha, a Bíblia diz para não se embriagar, não fala nada sobre não beber, né? E aí utiliza desse argumento e não, eu vou até esse limite, mas como é que a gente sabe em qual limite você se embriagou ou não? E se nessa de você testar, passar do limite, o fato é que nós vamos viver conforme essa oração, fugindo da tentação, livra-nos da tentação. Lembrando que Cristo, ele foi tentado, né? Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E percebam mais uma vez que Tiago está certo, porque Deus, ele não tenta ninguém. No deserto ele é tentado por Satanás. Mas vejam também, ele é levado pelo Espírito para o deserto com esse propósito, com essa finalidade de ser tentado. Então, as tentações, elas podem vir, e o próprio Deus pode conceder que passamos pelas tentações. Mas nós não vamos pedir, eu estou precisando ser mais forte nisso, vou pedir a Deus tentação. Nós vamos orar como
O modelo está aqui. Não nos deixes cair em tentação. E a ideia seguinte é: mas livra-nos do mal. Está entre uns colchetes aí, frase: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A ideia parece de que esse texto aqui ele é inserido a posteriori, né? Depois. Mas nos parece bem propício ele estar aqui, pois é o modo como encerramos a nossa oração sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele começa dizendo sobre a soberania de Deus na oração. Pai nosso que estás no céu. Traz as ideias sobre um Deus que é santo, um Deus que tem um reino, uma vontade. E aí ele começa a orar sobre pedidos cotidianos, como o pão nosso e o perdão. É uma petição, né, de confissão de pecados. A oração é basicamente baseada sobre isso: adoração, petição e confissão. E nesse ponto ele encerra retomando a ideia de que há um Deus que é soberano. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para todo sempre. Nos lembrando sobre o Deus para o qual nós estamos orando. Spurgeon disse que sobre a oração e a soberania de Deus, ele diz que toda vez que Deus se propõe a fazer algo, ele põe o seu povo para orar. De modo que a oração do seu povo sempre concorda com o que Deus vai fazer. Em Atos, no capítulo 12, eu gosto bastante desse texto. Deus pretendia soltar a Pedro. Tiago já havia sido morto. Herodes passou a espada no seu pescoço e Pedro estava lá já prometido para o dia seguinte. Contudo, o texto diz que, contudo, a igreja se reunia na casa da irmã Maria e estava em constante oração pela vida de Pedro. Então está Pedro na prisão, a igreja está reunida na casa da irmã Maria e orando por Pedro para Pedro ser livre da prisão. Eu entendo assim. O anjo vem, aquele cenário todo que nós conhecemos. Ele não sabia se estava sonhando, porque ele estava dormindo, o anjo acorda ele. Ele estava amarrado a uns guardas, a 16 guardas, e aí as correntes caem, os guardas estão ali acordados, mas não veem, não percebem nada. Pedro sai da prisão, as portas se abrindo. Quando ele dá o portão da cidade, que ele entra na cidade, o anjo desaparece, então ele se belisca e vê que ele não está dormindo. E aí ele lembra das reuniões de oração na casa da irmã Maria. Vou para a casa da irmã Maria. Correu lá, quando bate a porta, uma menina chamada Rod sai na porta. De tão animada que ela ficou em ver a figura de Pedro na porta, não abriu a porta, voltou para lá e olha, Pedro está na porta. E alguém disse: assim, Pedro está na porta? A gente está orando aqui porque ele está na prisão. Ele disse: não, ele está na porta. E Pedro lá insistindo, batendo na porta. Ele entra e todos se alegram com essa cena. Percebo, mas a igreja reunida na casa da irmã Maria estava orando por algo. Quando esse algo aconteceu, foi surpreendente, né? E não é o caso em que eles estavam orando sem fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eles estavam fazendo uma oração que concordava com o que Deus queria fazer. É muito provável que eles estavam orando por Tiago antes de Tiago ser morto. Mas não foi a vontade do Senhor. A vontade do Senhor ali foi que Tiago virasse um mártir. Mas para Pedro foi diferente. E a vontade do Senhor é feita e aceita na terra como ela é no céu nessa situação. Então percebemos que esta oração está norteada sobre isso, sobre nós entendermos para quem nós estamos orando. Um Deus que é soberano, que está no céu, que governa todas as coisas, e o que nós precisamos orar e pedir é de que o reino dele venha por completo.
que a vontade dele nos preencha de tal forma que tudo quanto aconteça traga alegria ao nosso coração. Podemos pedir por nós mesmos, pelo sustento diário, pelo pão. Podemos pedir pelo nosso perdão, é quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. Então Cristo traz neste modelo de oração de que nós também reconheçamos o nosso fracasso em todo o tempo. Nós reconhecemos Deus soberano. E agora, quando olharmos para nós, vemos a nossa miséria. E aí fazemos como o publicano, que nem mesmo ousava olhar para o santuário. Estava contrito, estava sentindo quem ele era, estava sentindo a sua miséria. Precisamos orar nesse sentido de que fugimos da tentação, não caímos nele, mas sermos livres desse mal, entendendo que o nosso Deus é soberano. Esta oração, repito, ela não é exclusiva. Olha, você tem que orar assim, porque Jesus diz: quando vocês orares, oreis assim. E alguém pode pegar ao pé da letra e dizer: olha, eu só posso orar isso. E aí alguém diz: olha, ora por mim porque eu estou enfermo. Aí você: sim, Pai nosso que está nos céus. E ora por mim porque eu preciso, pelas formas de emprego, né? Eu estou desempregado. Ah, não, vou orar por você sim, Pai nosso que está nos céus. Não é essa a situação. Aqui nós temos um modelo de oração. É um dos caminhos que nós precisamos seguir quando fizermos a oração. É quando agora nós formos orar, lembrarmos. Primeira coisa, preciso entender quem é Deus. Deus bendito e eterno. Deus santo e poderoso. Deus que está acima de tudo. E aí eu começo a oração exaltando o nome do Senhor. Eu começo a minha oração com uma adoração a Ele. Ao meio da oração eu estou ali reconhecendo a minha miséria. Eu sei das minhas limitações, do meu pecado. Peço perdão a Ele, mas sempre entendendo quem é Deus e quem eu sou. É disso que se trata a oração do Pai Nosso. A oração mais conhecida e talvez a mais desconhecida dos homens. A gente pode orá-lo, fazê-lo de cor, e por vezes até no automático, né? Em algum momento a gente recitar o Pai Nosso e a gente faz no automático e não percebemos o poder das palavras que estamos utilizando. Cristo menciona para nós como não se deve orar, e agora Ele norteia para a gente a forma como devemos orar. Que desse momento em diante a gente possa refletir mais sobre a nossa oração. É uma cilada bem simples de cair quando nós somos pedidos, né, para orar, e a gente não ora com o coração. A gente, é claro, precisamos orar para que os irmãos entendam o que está sendo orado, mas lembrar sempre de que nós não estamos orando para os nossos irmãos. Nós estamos orando a um Deus que é santo, justo e soberano. Vamos orar mais uma vez?